Sua Bíblia em 2 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo de número 20. Desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Thalia pelo convite, agradecer ao pastor por essa oportunidade. Quero dizer aos irmãos, um dia Deus fez uma promessa para minha mãe e falou que aquele que estava lá fora, Deus ia transformar e ia fazer um pregador da palavra. E hoje, pela misericórdia de Deus, Deus cumpriu esta promessa. Estou aqui pela primeira vez para pregar a palavra de Deus. E o que eu quero dizer para os irmãos, se um dia o Senhor fez uma promessa para você, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o que Ele falou vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então a gente temos que saber esperar o tempo de Deus. Então espera o tempo de Deus na sua vida. O que Deus falou vai se cumprir em nome de Jesus. Aleluia. 2 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: ora, uma grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. Uma palavra tremenda em que Paulo vai escrever a Timóteo. E para quem não sabe, Timóteo era um jovem, aproximadamente de 15 a 19 anos. E Timóteo, ele era missionário. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Eu vou voltar para Timóteo, é só para os irmãos entenderem quem era Timóteo. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, diz assim: E chegou Paulo a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho, os irmãos que estavam em Listra, em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele. Até aqui. Analisando estes versículos, a gente percebemos que Paulo chega a essa cidade e ele se depara com Timóteo. E ali os irmãos que estavam nessa cidade, Paulo dava bom testemunho. E ali Paulo fala assim para Timóteo: vamos fazer missão comigo. Eu quero que você vá comigo fazer missão. Eu quero que você vá comigo pregar a palavra de Deus. Primeira coisa de Deus que eu tenho para as vossas vidas nesta noite. Se eu perguntasse aqui quem quer ser um pregador, se eu perguntasse aqui quem quer ser um pastor, se eu perguntasse aqui quem quer ser uma regente, quem quer ser um líder, todos nós queremos ser alguma coisa na obra de Deus. Mas antes de... Pode tomar seus assentos, irmãos. Mas antes de nós, o que adianta a pessoa olhar para mim ou para você e falar: eu ser crente igual ele, eu não quero, por causa do falso testemunho. Mas se a pessoa vê que você é fiel a Deus e você dá um bom testemunho, ela vai olhar para você e fala: este aí é um servo de Deus e eu quero ser igual ele na presença do Senhor. Glória a Deus. E ali Timóteo, ele ajuda Paulo a escrever a carta de Tessalonicenses, de Coríntios. E quando Paulo, ele escreve esta carta a Timóteo, ele está preso. E eu imagino Paulo ali, todos os dias com Timóteo, aconselhando, instruindo a Timóteo como se deve fazer. E ali Paulo é preso, e eu fiquei imaginando o Paulo preso, pensando em Timóteo. Como que deve estar Timóteo? Como ele deve estar caminhando na presença de Deus? E aí ele escreve esta carta a Timóteo. E esta carta de Timóteo
é aconselhamento para Timóteo. E ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Aí ele escreve aqui no versículo 22, fala: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com que um coração puro invoca o Senhor. Foge das paixões da mocidade. Paixão é algo que passa, e muitas das vezes o inimigo põe pratos em nossos caminhos, que é para nós sair da presença de Deus. Mas aqui Paulo escreve para Timóteo: foge das paixões da mocidade. Vamos fugir das paixões da mocidade. Vamos fugir das paixões das mocidades. Aleluia. Vamos estar na presença de Deus com o coração puro, com o coração puro na presença de Deus. Glória a Deus. Eu lembro este capítulo, o que mais me chamou a atenção foi este versículo 20, que diz: ora, numa grande casa, não somente a base de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para a desonra. E quando Paulo está se referindo à casa, ele está se referindo ao templo, à casa de Deus. Em 2 Crônicas, no seu capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz que, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e o sacrifício, e a glória de Deus encheu a casa. A glória de Deus encheu toda a casa do templo. E no templo há vaso de honra e há vaso de desonra. E honra no grego, ela vem da palavra timê, que significa avaliação e valorização. Antes da gente ser valorizado por Deus, a gente passa por uma avaliação. Antes de Deus nos honrar, primeiro Ele vai nos avaliar. Só que, meu Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. A onisciência de Deus, antes de você estar aqui nesta noite, Ele já sabia que você ia estar. A onipotência de Deus, Ele tem poder sobre o céu, Ele tem poder sobre a terra, Ele tem poder sobre tudo que existe. E a onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares. Então Deus, Ele só nos avalia nós aqui dentro, mas Ele avalia nós na rua, Ele nos avalia na escola, Ele nos avalia na faculdade, Ele nos avalia no serviço. Deus, Ele nos avalia em todos os lugares em que estamos. Se você pensa que Deus te avalia só aqui dentro deste templo, você está enganado. Deus te avalia em todos os lugares. Será que pela avaliação de Deus, nós estamos sendo vaso de honra? Será que pela avaliação de Deus, a gente somos vaso de valor? Eu quero crer que aqui tem vaso de valor. Glória a Deus. Aleluia. Daniel, capítulo 3, a Bíblia vai falar de um rei, cujo nome desse rei era Nabucodonosor. Nabucodonosor, neste capítulo, ele faz uma estátua de ouro. E ele fala que é para todos que estão em Babilônia adorarem esse rei. E existiam nessa terra de Babilônia 3 homens, que se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali, Nabucodonosor ajunta os prefeitos, ajunta os governadores, ajunta todos. Então, para um camarada falar assim: quem não adorar esta estátua vai ser jogado na fornalha. E a Bíblia fala que Nabucodonosor diz que quando tocasse as harpas, os pífanos, toda qualquer espécie de música, era para todos se prostrarem diante da estátua e adorar. E aí, quando ajunta todos daquela terra, eles adoram. Só que aí 3 não adoram. 3
naquele lugar. Eu imagino aqueles 3 judeus falando: e agora? A gente vai ter que adorar essa estátua, mas a gente não adora essa estátua, a gente adora só a Deus. Não podemos adorar essa estátua. E eles negam a adorar aquela estátua. E aí Nabucodonosor fala para eles: por que vocês não adoram? E ele fala: não adoramos outros deuses. Então vocês vão ser jogados na fornalha. O nosso Deus Altíssimo, Ele vai nos proteger. Eu quero falar para os irmãos através dessa palavra. Babilônia representa o mundo em que nós vivemos. Nabucodonosor é o tipo do inimigo que usa pessoas para fazer músicas do mundo. Mas ainda existe em Babilônia aqueles que adoram, aqueles que exaltam, Glória a Deus. aqueles que engrandecem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É. Aqueles que adoram, aquele que um dia desceu para a terra, desceu para o mundo, foi negado, foi cuspido, foi traído, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E tem muitos vasos hoje em dia no templo, em Babilônia, que adoram outros deuses. Mas eu vou te dizer: você é vaso escolhido de Deus. Deus te escolheu para ser um vaso Glória a Deus. honrado. Mas você precisa escolher se você quer ser um vaso de honra ou um vaso de desonra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 34 de Deuteronômio. A Bíblia vai nos falar que Moisés morre. E a partir daquele momento, quando Moisés morre, Deus escolhe Josué para governar o povo, para ir até a terra de Canaã. Só que antes de Deus escolher Josué, ele passou por uma avaliação de Deus. Porque a Bíblia fala que Josué era servo de Moisés. E Josué, ele era um filho obediente, ele era um servo obediente. Aí Josué passa pela avaliação de Deus. E quando Moisés morre, Deus, ele escolhe Josué para ser o líder daquele povo. O que eu quero dizer com isso? Tem que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que ser obedientes na palavra de Deus. Nós temos que ser obedientes ao nosso pastor. Nós temos que ser obedientes à nossa liderança. Nós temos que ser obedientes aos obreiros da casa, para que Deus venha nos honrar. Aleluia. Capítulo 37 de Gênesis. A Bíblia vai falar de um jovem que se chama José. Este jovem é filho de Jacó. E José tinha 17 anos. E ele apacentava as ovelhas junto com seus irmãos, que era filho de outras mulheres de seu pai. Zilpa e Bila.